Olá, meus queridos, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando aqui no canal É Tempo de Saber, um canal de estudo da Palavra Divina de Deus. No estudo de hoje nós vamos estar dando como se fosse uma continuação ao estudo da semana passada, que é o estudo da parábola das 10 virgens, onde eu disse que nós precisaríamos dividir o estudo das 10 virgens em duas etapas, para no meio colocar este estudo aqui, que é um estudo que vai dizer a respeito do arrebatamento da igreja. Para nós entendermos a complexidade e a totalidade da parábola das 10 virgens, é necessário que nós também entendamos um pouco de arrebatamento, pois se você não percebeu no último estudo, aquela parábola de Mateus 25, ela está falando de arrebatamento, ela está dentro do contexto do arrebatamento, ela está nos tempos em que o arrebatamento se dá. Então não tem como entendermos aquela parábola sem antes falar deste assunto, porque senão entendemos só a metade, e por isso eu só trouxe a metade do estudo na aula passada. E hoje nós vamos falar então deste assunto que é muito polêmico. Por quê? Por que é polêmico o arrebatamento? Por que é complicado? Porque hoje no mundo nós temos duas linhas de visões sobre arrebatamento, que é o pré-tribulacionismo, onde muitos ministérios aderem, e o pós-tribulacionismo. E o que é exatamente isso? O pré-tribulacionismo acredita que o arrebatamento da igreja vai se dar de uma forma secreta, onde Jesus virá, arrebatará parte da igreja e depois voltará e haverá outro arrebatamento. Vai ser um arrebatamento dividido de forma secreta, onde ninguém vai entender o que está acontecendo. E o pós-tribulacionismo acredita o quê? Que o arrebatamento ele vai se dar no final da grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação. E o pré-tribulacionismo combate isso, dizendo que a igreja não passará pela essa tribulação. Embora seja um assunto que não é tão discutido dentro das igrejas, quando ele é discutido de uma forma que não está totalmente dentro da palavra. E através deste estudo nós vamos entender um pouco mais como que é o arrebatamento dentro da palavra. Porque como que era o arrebatamento que Paulo pregava? Como que é o arrebatamento que Jesus pregava? Hoje nós vamos falar do arrebatamento que Jesus pregou em Mateus 24. Afinal, como que era o arrebatamento que Paulo pregava? Que Jesus viria de uma forma secreta e a igreja não passaria pela tribulação? Mas se a igreja não passaria pela grande tribulação, por que que Jesus, os profetas, os apóstolos, todos pregavam para a igreja vigiar, tomar cuidado naqueles dias? Jesus fala em Mateus 24 sobre aqueles que estiverem naqueles dias fugirem. Será que era simplesmente para Jesus perder tempo falando de tudo isso? Os profetas perderem tempo revelando e escrevendo seus livros? Então é isso que nós vamos discutir aqui. Será que Deus, em sua sabedoria, ele colocou na Bíblia advertência sobre a tribulação, tudo o que aconteceria, simplesmente para Satanás se preparar para ela? Não, porque, se eu não me engano, em Amós 3 vai falar assim que Deus ele não faz nada sem que antes ele avise para os seus servos, os profetas, ou também para nós, a igreja. Então eu não acredito que Deus ele gastaria tanto tempo explicando sobre esse assunto, arrebatamento, esse assunto, dia do Senhor, e esse assunto, a tribulação, se a igreja realmente não fosse passar por ela. Se não nós formos encarar assim, então nós estaremos pensando o seguinte, que Deus ele colocou todos esses avisos para quê? Para a igreja estar lá longe, observando a distância a tribulação? Não. Se está na Bíblia, era para o entendimento da igreja. É por isso que Jesus, em Mateus 24, ele fala, quem lê, entenda. E é algo que ele repete do profeta Daniel, que também diz no seu livro, quem lê, entenda. Então, quem prega que a igreja ela será recolhida de forma secreta e o mundo ficará aqui perdido na tribulação, esse está lendo, mas não está entendendo. E isso é muito grave, igreja. Por quê? Porque nós temos que nos preparar para o que está por vir. Hoje eu vou provar para os irmãos que o arrebatamento que foi pregado para você até este momento está errado. Muitos podem, nesse momento, estar nervosos, já eufóricos me vendo falar desse jeito. Mas eu quero te dizer, o que te pregaram está equivocado.
Você sabia que o arrebatamento secreto onde Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja de uma forma secreta e o resto do mundo vai ficar aqui com o anticristo na tribulação, este só começou a ser pregado depois do século XVIII, nos anos de 1900 anos depois de Cristo, que os apóstolos, que Jesus, ninguém pregou isso. Foi uma profetisa chamada Margaret MacDonald que teve uma visão, segundo ela, inspirada por Deus, onde Jesus vinha, buscava a igreja, depois de um tempo buscava o restante na grande tribulação. Olha que equívoco que é pregado dentro das nossas igrejas. Olha que coisa séria que está sendo pregado. Uma revelação de uma profetisa do final do século XVIII. Então isso é muito perigoso, meus irmãos, porque nós temos que pregar o que está dentro da Bíblia, o que a palavra está falando. E a palavra fala de forma clara, mas a palavra vem sendo distorcida. E é por isso que eu quero trazer esse estudo e que vai trazer mais uma sequência de estudo para os irmãos. Se você não concorda comigo, não tem problema, porque você acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ela não tira a sua salvação. Eu acreditar que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, isso não tira a minha salvação. O que vai mudar é que se realmente, de acordo com a palavra, vai ser após, parte da igreja vai estar despreparada. E é por isso que eu trouxe o estudo das 10 virgens. É por isso que Jesus deixou a parábola das 10 virgens. Alguns não vão estar preparados porque vão ser pegos de surpresa. Então vamos dar início. O nosso estudo de hoje vai ser voltado bastante em leitura. Vamos ler praticamente todo o capítulo de Mateus 24. E eu quero que os irmãos me acompanhem. Mais uma vez eu quero dizer que os irmãos olhem na Bíblia, porque eu não vou trazer textos fora de contextos. Eu quero trazer o que está na palavra para os irmãos. E eu poderia trazer aqui para os irmãos vários profetas, porque todos os profetas falaram a respeito do arrebatamento. Você sabia disso? Praticamente todos os profetas. Eu poderia trazer qualquer um dos profetas para os irmãos, mas eu vou trazer o que Jesus disse. Em estudos futuros, eu irei falar dos profetas, como eles viam, como eles predisseram o arrebatamento. Mas hoje nós vamos estar falando de Mateus 24, onde Jesus ele dá para nós como se dará, quando se dará o arrebatamento. Então, meus irmãos, analisem as escrituras, acompanhem comigo, porque todo mundo que prega o arrebatamento secreto ou pré-tribulacional, eles leem textos fora de contextos, porque se for pegar o contexto inteiro, não tem como defender essa tese. Então, geralmente, aqueles que defendem, ou eles não entendem o que estão lendo, ou simplesmente eles entendem, mas agora é tarde, porque se eles mudarem de opinião, isso vai causar uma mancha no seu ministério, né? Como se eles estivessem pregando algo enganoso. Então, por isso, há muito pré-tribulacionismo sendo disseminado dentro das igrejas, por falta de entendimento ou por plena ignorância. Mateus 24, que nos diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram-lhe: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aqui Jesus está falando de algo que nós vemos hoje, né? Guerras, rumores de guerras, falsos cristos andando pelo mundo. Então, tudo já é algo que nós estamos presenciando, mas ele está falando, isso ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o princípio das dores. Então nós, mais uma vez, vemos falar de guerras todos os dias nos jornais. Rumores de guerras, ameaças. Nós ouvimos falar de fome, de terremotos, de tsunamis, furacões, ciclones. Tudo quanto é tipo de catástrofes, doenças, pandemias, pestes.
Então tudo isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Versículo de número 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui fala do início da perseguição da igreja, né? Isso já vem acontecendo desde a igreja primitiva. No momento, a igreja ela não tem passado no lado ocidental do mundo por esta perseguição, mas por amor ao nome de Cristo, no Oriente Médio nós temos pessoas sendo decapitadas neste exato momento. Então nós não vemos, mas está acontecendo. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem aí assistiu o vídeo de apostasia, 2 vídeos que eu trouxe na semana passada, está falando exatamente disso, dos falsos profetas, espíritos de enganos, que vêm enganando a muitos. Por isso eu precisei trazer aquele estudo primeiro, porque é uma sequência para o fim do mundo, e é o que nós queremos falar neste canal. Então, o Jesus aqui ele está falando da grande apostasia, do tempo da apostasia, onde os falsos profetas, esses terão êxito, onde esses distorceriam a palavra e enganariam o povo, para o povo ser pego de surpresa quando o anticristo chegar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até que fim Jesus está querendo dizer aqui? Até o fim dos tempos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Meus irmãos, o evangelho ele já foi pregado praticamente em todos os lugares do planeta. O evangelho já foi disseminado a todas as nações. É difícil você chegar em qualquer lugar do mundo e perguntar se alguém já ouviu falar de Jesus e esse dizer que não. E eu quero dizer para os irmãos, até mesmo um exemplo, aldeias indígenas que estão no meio da Amazônia ou qualquer outro lugar do mundo, como Bornéu, se nunca tiveram contato com a sociedade que nós conhecemos, e estes você perguntar sobre quem é o Criador, eles apontarão para os céus. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que a natureza ela revela a glória de Deus, né? Que Deus ele se revela através da natureza. Então ninguém está escuso de dizer que não conheceu a verdade. Mesmo aquele que nunca teve contato com a sociedade conhecida, a sociedade moderna, Deus já se revelou para ele através da natureza. Então eu te garanto que o evangelho ele já chegou a todas as partes do mundo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê entenda. Eu falei no último vídeo de apostasia, por favor, irmãos, assistam se não assistiram. Sobre aqui o anticristo estar no lugar santo, o anticristo está sobre a religião, né? Quem lê entenda. Então está falando que quem lê isso aqui, quem estudar a palavra vai entender o que ele está querendo dizer sobre o sacrilégio terrível no lugar santo. Então, meus irmãos, se você lê, você entende, mas para entender tem que estudar. E mesmo assim, se você tem dificuldade, então olha o vídeo que eu postei por último, sobre o estudo da apostasia, olha os 2 vídeos que você vai assistir e vai entender. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha que interessante aqui, deixei passar. Jesus fala que assim que vocês virem o sacrilégio terrível, assim que vocês virem o anticristo no lugar santo, então será o fim. Mas espera aí, se a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo ele tomar posse desse mundo, por que Jesus está falando aqui que assim que vocês virem? Difícil entender como a igreja vai ser arrebatada e vai ver o anticristo, porque o anticristo ele vai estar nas regiões celestiais junto com os santos arrebatados? Não, meus irmãos, está falando da terra, na terra. Então está falando, o anticristo vai vir, quando vocês virem ele, é o fim.
Então não tem como a igreja ser arrebatada antes deste ser estar na terra, antes de começar a tribulação. É impossível. E quem está falando é Jesus. Então como que pregadores falam que a igreja não vai passar por este momento de dificuldade? Como que pregadores escondem a verdade? Ah, mas tem alguns que falam, não, mas Mateus 24 e Mateus 25 foi somente para os judeus. É um contexto judeu. Então deixa eu te falar. Nós temos que pegar todos esses livros da Bíblia aqui assim, ó, até antes de Atos dos Apóstolos, nós temos que rasgar, colocar fogo e ficar somente com as 14 cartas de Paulo. Porque se nós não serve para nós porque é um contexto para judeus, então eu digo para os irmãos, vamos rasgar o resto da Bíblia e colocar fogo, vamos ficar somente com as cartas de Paulo, porque é só Paulo que serve para os gentios. Mas Jesus aqui, ele está falando para todas as nações, está falando para mim e para você, ele está falando para Israel. Você sabia que nós somos casa de Israel? O Israel que está lá, o país, aquele povo que estão lá, eles são a casa de Judá. Nós somos remanescentes da casa de Israel. Está em Apocalipse, eu vou trazer em outro estudo. A igreja hoje representa a casa de Israel. Jesus está falando para a casa de Israel, para mim e para você. Amém? Então, Jesus está falando aqui, ó, quando vocês virem, não tem como nós vermos lá do céu, não tem como você ver o anticristo lá das bodas do Cordeiro, você só vai ver se você estiver aqui. Infelizmente, é uma verdade, tem que ser pregada, porque para que ninguém seja pego de surpresa. Jesus ele fala aqui em Mateus 24, versículo de número 43, assim, ó. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Muitos pregam isso aqui falando que isso aqui é Jesus falando que a gente não sabe quando que vai acontecer. Os que falam isso aí leem a palavra, mas não entendem. Jesus ele está falando claramente, ó, mas entendam isso. Eu estou dando para vocês aqui um sinal da minha vinda. Eu estou dando para vocês aqui um mapa de quando eu vou vir. Então, fiquem de prontidão, porque vocês saberão quando o ladrão vão vir. Então, estejam preparados. É isso que Jesus está falando. Será que o Espírito Santo não revela para esses homens isto? Para que eles ajam de forma inescrupulosa, pregando que a igreja não vai estar aqui? Então, Jesus ele estava perdendo tempo aqui com a igreja? Pregando tudo isso? Para quê? Simplesmente para o Satanás vir, ler a Bíblia e falar, olha, não, isso aqui está acontecendo, então eu vou me preparar, porque está na hora de eu tomar o mundo. Não, a palavra é feita para os santos, para aqueles que a procuram, para mim e para você. Então não se deixe enganar por falsas doutrinas que vêm de mau entendimento com a palavra, por influências malignas. Você acha mesmo então que Margaret MacDonald é uma profetisa por ministério, onde Deus vem falar com ela, olha, eu vou vir, vou arrebatar a igreja, depois eu volto e pego o resto. Aí nós pregamos isso nas nossas igrejas e queremos criticar os adventistas que seguem Ellen G. White. Não tem como. Né? Nós pregamos dentro da nossa igreja, então, profecias de Margaret MacDonald. Mas Jesus está falando, não vai ser assim. Vocês vão ver o sacrilégio terrível. Como vocês vão ver lá da eternidade? Não tem como. E ele segue dizendo, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que Jesus ia mandar a igreja fugir? Ele está falando aqui na Judéia, fujam para os montes. Os montes é o quê? Os lugares desertos. Por que Jesus fala? Foge para os lugares desertos quando vê essas coisas começam a acontecer. Quando essas coisas derem início, fujam para o deserto, fujam para longe, para onde não tem sociedade. Por quê? Porque eles vão te perseguir. Eles vão matá-los. Eles vão procurá-los. Eles vão prendê-los. Mas Jesus está falando o quê? Quando essas coisas começarem, fujam.
Então Jesus ele está deixando muito claro, olha, aquele que estiver na Judéia, fujam para os montes, vão para longe, vão para o lugar deserto. Aqueles que estão presos dentro da sociedade, esses deixem o conforto de suas casas também, porque tudo isso vai fazer parte do reino do anticristo, tudo isso será tomado por ele. E vocês que ficarem aí vão ser perseguidos. Se não querem ser perseguidos, vão para onde os olhos dos homens não te alcançam. Fujam. Ele está deixando aqui claro, mas segundo muito, isso aqui não é para a igreja. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Por que Jesus fala isso aqui? Porque o telhado, o terraço da casa era muito utilizado naquela época, mais que o interior. O interior servia para guardar os animais. Casas que de cidades muradas servia para guardar os animais à noite. E as pessoas costumavam dormir no telhado. Então Jesus está falando, quando começar essas coisas, não pensem no conforto de suas casas. Esqueçam isso. Vão embora. Persistam até o fim. É por isso que ele fala que anteriormente, né, aquele que persistir até o fim será salvo. Por quê? Persista até o fim fugindo, porque será uma época de fuga. Será dias de fuga. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Mais uma vez, Jesus está falando, se você já mora longe, já está longe, não volte por nada, vai para ainda mais longe. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Jesus mais uma vez fala da nossa necessidade. Parece que Jesus estava olhando para os nossos dias, onde ele via nós dependendo de hospitais, dependendo de farmácias, dependendo de supermercados, dependendo de energia elétrica, dependendo de tudo isso, né, dos nossos trabalhos. Ele está falando aqui exatamente isso. Como será terrível aqueles dias para as grávidas, por quê? Será dia de perseguição. Será dia onde você não poderá contar com conforto, porque o conforto fará parte do reino do anticristo. Ele assumirá tudo isto. E a igreja não poderá usufruir, porque se for usufruir, terá que ter a marca da besta. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio. Então Jesus está falando, quando começar o tempo da fuga, haverá uma grande tribulação, como nunca houve antes no mundo, nem no princípio e nem em nenhuma outra parte. Por que Jesus está falando isso? Se eu entendo o arrebatamento pré-tribulacionista, então eu não consigo entender isso aqui. Para quem que Jesus está falando isso? Até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Aqui está falando então da última semana. Quem lê o profeta Daniel entende. A última semana, semana de anos, uma semana 7 dias, semana de anos 7 anos. Então será um reino que terá 7 anos, mas será abreviado 3 anos e meio. A metade da semana é quando cessará o sacrifício contínuo. Então, por 3 anos e meio haverá essa perseguição. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos? Agora me fala, quem são os eleitos? Paulo, ele fala claramente que os eleitos são aqueles que aceitam o testemunho de Cristo. Paulo fala isso em suas cartas, chama nós de eleitos, a igreja. Nós somos eleitos. Então Jesus está falando aqui, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa da igreja, aqueles dias serão abreviados. Agora, pré-tribulacionista, me fala, debate isso aqui, desmente isso aqui, tem como? Jesus falando dos eleitos é a igreja. Os dias são abreviados por causa da igreja. A compaixão de Deus faz com que a tribulação seja diminuída nos 3 anos e meio por causa do amor à igreja. Não, mas a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar arrebatada. Como que pode isso? Começa a pensar, como que pode a igreja, em Mateus 24, estar dentro da grande tribulação e a igreja, segundo o seu pastor, está no céu quando está acontecendo a grande tribulação? Será quem está certo? Jesus falando em Mateus 24? Ou algum pastor que não consegue compreender a palavra que é clara?
Então, continuando. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos, até a igreja. Agora deixa eu te falar. Se você acredita cegamente que a igreja não estará aqui na grande tribulação, a igreja foi arrebatada, e porventura, né, aí você está errado, você não faz ideia, você acha que você vai arrebatado, mas a tribulação começou. Começa o tempo de paz, né, que os 3 anos e meio de início vai ser tempo de paz, onde ele fará um acordo com muitos e virá como um grande rei, alguém bondoso. Aí todo mundo vai olhar e falar, ó, é Deus no caminho, é Deus que está fazendo isso. E esses serão enganados. Como Jesus está falando, até os eleitos. Se possível, até os eleitos. E muitos dos eleitos vão ser enganados. Por quê? Porque as igrejas pregam que você não passará por isso. Então a igreja estará aqui nesse período de tribulação sem saber por quê. Porque não foi avisada. Foi negligenciada. Olha o perigo. A igreja ser enganada porque muitos leram a palavra e não entenderam. E não souberam a transmitir. Continuando, versículo de número 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus está falando, né? Eu estou avisando vocês antecipadamente. Então não se deixem enganar por falsos profetas, por falsos ensinos e por falsos espíritos de engano. Então Jesus está falando claramente aqui, irmãos. Leiam e entendam. Sabe por que muitos eles acreditam que o arrebatamento vai se dar de forma secreta? Porque não lê a Bíblia. Porque disseram isso para ele, mas ele nunca procurou saber. Eu acreditava nisso também. Eu acreditava que a igreja seria arrebatada e ficaria aqui o resto do mundo para sofrer a grande tribulação. Só que isso não entrava totalmente na minha cabeça. Por que a Bíblia avisava com tanta advertência, Jesus falava se a igreja não vai estar aqui? E eu comecei a estudar as Escrituras. Comecei a estudar os profetas. E um dia, lendo o profeta Joel, o Espírito Santo de Deus me tocou e eu comecei a entender as coisas. Meus olhos se abriram porque eu pedi a Deus nas minhas orações, Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda a palavra. E eu comecei a ler e eu comecei a ver que o que eu estava aprendendo, às vezes ali por alguns ensinos que não estavam de acordo com a palavra, estava me enganando. E meus olhos foram se abrindo e eu consegui enxergar isso aqui. E hoje eu quero te ajudar a esclarecer também. Peça ao Senhor para iluminar a você o seu entendimento nos seus estudos, para que você não seja pego de surpresa por falsos ensinos, por falsos espíritos de engano, né? Por verdadeiros espíritos de engano. Porque Jesus está falando, vejam que eu os avisei antecipadamente. Versículo 26 novamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está ali, ou ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, os abutres se ajuntarão. Aqui, se você ler a versão em Lucas, onde Jesus está pregando essa mesma coisa, alguém pergunta, mas Jesus, mas mestre, quando acontecerá essas coisas? E Jesus responde, onde houver um cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Então, aqui é exatamente onde eu queria chegar. Versículo de número 29. Alguém pergunta para Jesus, no versículo anterior, em Lucas, que é a mesma passagem que aqui, só que aqui não tem. Então, mestre, quando acontecerá todas essas coisas? E Jesus responde, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E Jesus fala, né, essas coisas ele está falando aqui dos fins dos tempos, vai falar do arrebatamento. Então Jesus fala, imediatamente após a tribulação daqueles dias. A tribulação daqueles dias, sempre que fala daqueles dias, está falando dos últimos dias. Os dias da perseguição. Ele já está falando aqui da grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Isso está escrito em Joel, em Amós, em Isaías,
em Abacuque, está escrito isso em Miqueias, está escrito em todos os profetas. Então Jesus diz, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, né? Isso aqui está de acordo com o sexto selo em Apocalipse 6. É o sexto selo sendo aberto. Então o sol escurece, a lua não dá mais luz, a luz tornar-se-á em sangue, ela vai se tornar em cor de sangue. As estrelas cairão do firmamento, o céu se enrolará como um pergaminho. Né, que a versão original fala isso, o céu se enrolará como um pergaminho. Então é o sexto selo sendo aberto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Eles reunirão os seus eleitos, a igreja. Mas quando que a igreja vai ser reunida? Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Talvez você não entendeu ainda. Mestre, quando que acontecerá essas coisas? Quando acontecerá o arrebatamento? Aí Jesus fala do sexto selo e fala, imediatamente após a grande tribulação vai acontecer o arrebatamento. Não é? Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e os seus anjos reunirão os seus eleitos de uma extremidade à outra dos céus. Espera aí, Jesus acabou de falar que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas eles querem pregar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então quem é esses eleitos aqui? Quem é essa igreja aqui? Não faz sentido. Alguns falam, não, porque a igreja foi arrebatada, mas aí é só os judeus. Mais uma vez, quem fala isso não consegue ler e entender. Não consegue entender a lei. A lei, ela serve de sombra para coisas que estavam por vir. Em Levítico, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui de forma rápida. Se eu não achar, eu vou deixar só a referência para os irmãos na tela. Levítico, recompensa, dos cultos, festas primícias. Bem, eu não estou achando porque eu não marquei, irmãos. Mas Levítico fala sobre o casamento. Que o casamento, ele tipificava aqui o encontro de Cristo e a igreja. E o que diz? Fala que quando o noivo se casasse com a sua esposa, este não poderia ser convocado para outra coisa, como a guerra ou trabalhos que exigissem sua presença fora. Mas aí ele teria que estar com sua noiva até terminar pelo menos o prazo de 1 ano. Então, como que pode Jesus estar lá em cima nas bodas com a igreja, enquanto o resto da noiva, o resto dos eleitos estão aqui na terra? Aí Jesus estaria nas bodas e depois estaria arrebatando. Ele estaria em contradição com a lei, onde falaria que este não poderia exercer outra atividade a não ser cuidar da sua esposa. Vou deixar a referência na tela para os irmãos e os irmãos olhem. E deixa eu te falar, como que Jesus ele casa com metade da noiva? Quando nós vamos casar, tem como você casar com metade da sua esposa? Tem como você casar com a metade do seu esposo? Não tem como, é impossível. Aí metade dos eleitos foram arrebatados, metade dos eleitos foram deixados. Esses que foi deixado, não vai ter boda do cordeiro para eles, né? Acabou. Por quê? Porque já teve as bodas durante o período da tribulação lá em cima. Então, metade aqui, Deus ele age de forma injusta, deixa na grande tribulação para arrebatar depois da tribulação. Não existe arrebatamento antes da tribulação, porque Jesus está falando, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, ou tornar-se-á em sangue, as estrelas do céu cairão, os poderes celestes serão abalados, ou o céu será enrolado feito um pergaminho, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão. Por quê? Porque verão que o Filho do Homem e o seu testemunho eram verídicos. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas e reunirão seus eleitos aos 4 ventos do mundo.
Depois da grande tribulação, reunião dos eleitos. Como que é possível arrebatamento antes da grande tribulação, se Jesus está falando aqui o contrário? Então, meus irmãos, está muito claro a palavra, não tem o que decifrar, é simplesmente ler com paciência, versículo por versículo, mas não, insistem em pregar uma mentira. E Jesus continua: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhe asseguro, não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Jesus, então, ele está falando aqui, quando vocês verem todos esses sinais acontecendo, se preparem. Por quê? Isso é a figueira florescendo. No tempo da apostasia, a figueira floresce. Rumores de guerra, a figueira floresce. Tudo os sinais, fomes, mortes, pestilências, tudo é uma flor na figueira. Depois disso, que a figueira toda floresceu, o que vai acontecer? Vai vir um tempo dos frutos. Então o fruto vai vir a colheita. Depois que a colheita significa o quê? O arrebatamento. Então tudo que nós lemos aqui é figueira florescendo. E um dia chegará o tempo da colheita. Colheita, ela encerra este processo. Então, meus irmãos, entendam, arrebatamento está claramente aqui definido como após a grande tribulação. Eu vou trazer outros estudos para os irmãos a respeito disso. E como nós estamos dando sequência também ao estudo das 10 virgens, reparem, o casamento das 10 virgens começa à noite. Por isso era necessário lâmpadas. À noite. À meia-noite, o noivo é anunciado que ele está vindo. Então, começa-se ali a última hora. Está tipificando a grande tribulação, que é os tempos de trevas, onde será preciso ter a palavra do Senhor para poder dar direção para os que estiverem aqui. Paulo, ele fala isso, não é? Ele fala que no final dos tempos nem todos nós morreremos. Então, quando Jesus voltar, vai ter gente viva na terra, porque esses tinham as palavras, tinha a palavra de Deus, esses sabiam que estava por vir e esses se prepararam para não ser pego de surpresa. Então, por isso, Paulo ele vai falar, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Porque esses entenderam a palavra, leram e entenderam. Mas aqueles que recusaram essa verdade, esses talvez não vão sobreviver. Por quê? Porque simplesmente vão ser pegos de surpresa, acreditando que a igreja vai ser arrebatada antes desse tempo de sofrimento. E só vão se dar conta do tempo de sofrimento quando começar. Então, por isso, Jesus, depois de Mateus 24, ele dá a parábola das 10 virgens. Por quê? Jesus está falando do casamento que está acontecendo à noite. Um casamento à noite. E eu falei, Jesus ele não fala na parábola das 10 virgens de uma noiva. Ele fala de 10 damas de honra. Mas por quê? As 10 damas de honra representam as duas casas de Israel. Fica ligado que esse ensinamento aqui vai ser glorioso para a sua vida. Ele está falando das duas casas de Israel. Ele está falando de Israel e de Judá. Judá são os remanescentes de Israel, que estão lá no lugar, na terra que é chamada de Terra Santa hoje em dia. A igreja se torna a casa de Israel. Casa de Israel, eu e você. Israelitas lá em Israel, Judá. Então, está falando aqui das duas casas de Israel. Porém, Jesus também vai falar que muitos aqui não estavam atentos nessa parábola, né, para a volta dele. Muitos não sabiam o que estava por acontecer, por isso tinham pouca palavra. As virgens loucas, insensatas, que não guardaram a palavra. Então aqueles que guardarem a palavra estarão preparados. Por quê? Porque quando começar essa perseguição, você acha que vai ter igreja para procurar a palavra, para saber o que está acontecendo? Não, não vai ter. As igrejas serão fechadas. O povo será caçado. Se você falar do nome de Deus, você será preso, morto, enforcado. Então, é por isso que Jesus deixa claro na parábola das 10 virgens, tempo de escuridão. Começa-se a procissão,
tá tudo tranquilo. Na metade da noite é avisado que o noivo está chegando. Por quê? Porque Jesus estava querendo falar da última semana de Daniel, né, os 7 anos. Porque começou o tempo de treva, 3 anos e meio. Elas andaram, elas aguardaram o noivo, ali ainda tinha palavra, as lâmpadas ainda estavam acesas, mas aí de repente o cenário muda, o anticristo se revela na metade da tribulação, né? Aí fala então à meia-noite, o noivo, alguém grita, né? O noivo vem aí. Então nessa meia-noite é quando ali vai começar a quebrar o sacrifício contínuo, onde o anticristo ele vai quebrar o sacrifício contínuo. Vai cessar o sacrifício contínuo, ou seja, vai tentar cessar as orações dos santos, vai tentar cessar as igrejas, vai parar tudo. Aí as loucas acordam e falam, nossa, aquele irmão no YouTube avisou, muita gente pregou realmente, nós estamos aqui, o anticristo está na terra, agora a gente tem que procurar o que fazer. Não tem mais o que fazer. Já entrou nos últimos 3 anos e meio. Não há o que fazer, acabou. Não há onde mais achar palavra, o sacrifício foi cessado, as igrejas foram fechadas, o povo está sendo morto, está sendo perseguido. E aqueles que se atentaram para a palavra estão indo para lugares desertos. Ah, mas eles estão se excusando da responsabilidade de pregar. Eu estou pregando para você aqui hoje e tem milhares e milhares pregando para outros também durante este momento. Mas muitos ignoram, falando, não, eu não vou pegar essa palavra e vou guardar na minha vida, porque isso não é certo, o que esse rapaz está falando é bobagem. Então eu quero te dizer, pode ser que você seja como as 5 loucas, as 5 insensatas. Por quê? Porque está com a oportunidade neste momento de pegar, de levar a palavra e estocá-la para quando chegar o momento propício você saber como lidar com a situação. E infelizmente você não está querendo. Por quê? Porque não consegue entender. Acredita simplesmente no que te dizem sem você recorrer às escrituras. E vai ter gente me debatendo, eu sei que vai ter gente que não vai concordar com o que eu estou dizendo. Alguns pastores vão falar, mas Apocalipse 3:10 tem uma promessa de que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu quero te perguntar neste momento, por acaso o Novo Testamento foi escrito em português? Não, foi escrito no grego. Eu estudo a Septuaginta, eu estudo os textos em grego, no hebraico, eu faço as minhas próprias traduções e eu quero te dizer, Terios ek é o que está escrito lá, né? Sobre livrar da hora da tribulação. No grego não quer dizer retirar. Eu vou trazer um estudo falando a respeito. Não quer dizer que a igreja vai ser retirada, mas quer dizer que Deus irá cuidar do seu povo nesse momento de dificuldade. Então é melhor dar uma estudadinha antes de vir com Apocalipse 3:10, porque eu estou preparado, né? Já estudei bastante, já dei muita dor de cabeça traduzindo alguns textos de Apocalipse dos profetas do grego e do hebraico. Consumiu muitas horas, mas eu estou preparado. Então pode vir com seus argumentos, mas eu te digo, né, não olha a Bíblia só no português, porque ela não foi escrita assim. E, meus irmãos, é isso que eu quero dizer para os irmãos nesse estudo. Eu quero encerrar porque o vídeo já está ficando longo, mas virá muitos outros estudos. Você vai ver os arrebatamentos de acordo com os profetas, como que vai se dar. Eu vou trazer aqui profetas que anunciaram, né, a distorção da palavra nesses tempos para que o povo não fosse alertado sobre a grande tribulação. Vou trazer isso aqui também. E eu quero pedir a cada um de vocês que assistiu o vídeo até este momento, deixa o like para me ajudar. Convide alguém que precisa saber desta verdade para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para ele. E, por favor, né, ajam com respeito. Não vamos agir, tratar em desrespeito, nem eu com vocês, nem vocês comigo. Mas eu quero agradecer mesmo assim por terem assistido até este momento. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu pretendo estar orientando os irmãos, vou trazer mais assuntos a respeito disso aqui. Mas Jesus falou, imediatamente após a tribulação daqueles dias,
virá o Filho do Homem nos céus e os seus anjos recolherão seus eleitos. A palavra está falando, Jesus está falando, então eu só quero te dizer uma coisa, é tempo de saber.